Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz. Amém. Como vocês estão, irmãos? Tudo bem? Amém. Irmãos, no culto de hoje, eu sou responsável em trazer a palavra para vocês. Como a maioria sabe, o pastor Rodolfo ele está de férias, e estejam orando por ele, irmãos, para que ele possa descansar e possa voltar renovado. Amém? Também já quero agradecer aqui a confiança dos pastores por essa oportunidade de eu estar aqui, porque é algo de grande responsabilidade, irmãos. Pastor Maurício, obrigado, Deus abençoe pela confiança. Pastor Rodolfo, vai assistir depois, obrigado, pastor. Amém. Dito isso, irmãos, vamos ao tema da pregação de hoje. O tema de hoje é Igreja Viva. Igreja viva. Porque a igreja deve ser viva, irmãos? Porque a igreja é composta por pessoas salvas em Jesus. Nós, irmãos, nós somos a igreja. Não é o prédio que nós estamos, não é o lugar que nós estamos aqui. E nós, irmãos, temos que ser vivos para trabalhar e servir a Jesus. E com todos dispostos, irmãos, a trabalharem, nós podemos alcançar mais pessoas, mais ofertas missionárias, mais conforto para cultuarmos o nosso Deus. E hoje, irmãos, vamos ver aqui lições importantíssimas e muito práticas sobre o serviço ao reino de Deus. Então eu já peço, irmãos, que vocês abram, por gentileza, em Atos, capítulo 6, nos versículos de 1 a 7. E como de costume, depois da leitura, fiquem com a Bíblia aberta, porque vamos estar lendo bastante textos aqui. Antes de lermos, irmãos, vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio de cultuarmos o Seu nome no dia de hoje. Somos gratos por Cristo ter nos resgatado. Se não fosse Ele, Senhor, nós sabemos que já estaríamos longe, Senhor, da Sua santa presença. Senhor, também te peço que me use, Pai, como uma ferramenta em Suas mãos, que através de mim, Senhor, os irmãos aqui presentes escutem, Pai, Sua santa palavra, guardem em seus corações e possam viver verdadeiramente, Pai, do Seu Evangelho. É em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Todos abriram? Vamos ler? Atos 6, a partir do versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Irmãos, antes de entrarmos no capítulo 6, eu gostaria aqui de trazer um resumo sobre os capítulos anteriores. Nos capítulos de 1 a 5, é narrado aqui o começo da igreja cristã. É que Jesus já havia sido morto, ressuscitado, e após a sua ressurreição, ele instruiu os apóstolos sobre a vinda do Espírito Santo e subiu aos céus.
Então o Espírito Santo é derramado sobre a igreja e age poderosamente, irmãos. Nós vemos aqui milhares de pessoas se convertendo, milagres e curas sendo realizados, o amor crescendo entre os irmãos, ofertas financeiras generosas para manter a igreja em funcionamento. E aqui no capítulo 6, nós vamos ver a formação dos grupos do grupo de diáconos e principalmente o serviço ao reino de Deus. Vamos retornar, irmãos, no versículo 1 e ler novamente? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. Até aqui, irmãos, por enquanto. Em Atos, nós vemos aqui uma ação milagrosa de Deus também, no início do cristianismo, fazendo o número de pessoas aumentar de forma sobrenatural, irmãos. Em Atos 1, a igreja inicia com 120 pessoas. Em Atos 2, nós temos um acréscimo aqui de 3.000 pessoas. Em Atos 4, tem mais 5.000 pessoas que acrescenta na igreja, somando aqui um total de 8.000 pessoas num período muito curto aqui. E atentem, irmãos, que o versículo diz, multiplicando-se o número dos discípulos. Discípulos, irmãos. E aqui nós entramos na primeira lição da mensagem de hoje. Precisamos ser discípulos focados. E o que é ser discípulo, irmãos? É ser aluno de Jesus, é estar envolvido com a igreja. Não é ser espectador apenas e ficar só observando o que está acontecendo ao nosso redor. É arregaçar as mangas realmente, fazer o serviço acontecer. É se preocupar com as pessoas, trazer recursos à nossa igreja. E também como discípulos, nós precisamos nos preocupar em dois aspectos aqui, irmãos, que são principais para a igreja: mão de obra e recurso financeiro. E aqui vamos falar um pouco sobre a mão de obra. O que é a mão de obra? A mão de obra, irmãos, é o conjunto de pessoas que são necessárias para realizar essas atividades aqui. Então precisa ter pessoas dispostas na igreja a ensinar as escrituras, a fazer a limpeza, ajudar outros irmãos, organizar e distribuir os recursos necessários para a igreja. E tem várias outras coisas que nós podemos fazer que são necessárias para o serviço da igreja. E quando nós não temos, irmãos, pessoas dispostas, acaba sobrecarregando os líderes, como aconteceu com os apóstolos. E hoje, no caso, são os pastores que estão na frente da igreja. E mais à frente, nós vamos ver as consequências da sobrecarga aos pastores. E agora nós vamos falar um pouco sobre recursos financeiros. Os recursos financeiros são essenciais para manter a igreja viva. Precisamos manter o que já temos e também os gastos aumentam com a chegada de novos irmãos. Teremos mais gastos com o que, irmãos? Com água, com luz, com material para dar aulas, mudança de local se for necessário, que não cabe todo mundo no mesmo lugar, materiais para diversos grupos. E aqui, irmãos, nesse ponto, eu vou usar o exemplo da nossa igreja sobre os recursos financeiros. Nós, recentemente, recebemos aqui muitos irmãos que sabem tocar instrumentos musicais diferentes do que nós temos hoje aqui. E para receber esses irmãos no grupo de louvor, é necessário fazer algumas alterações nos equipamentos aqui de som. E os orçamentos feitos para essas melhorias, irmãos, são altos. É um investimento muito caro que nós temos. Quem quiser saber mais sobre valores, procurem o Vitor, que é do grupo de louvor, ele não está aqui hoje, mas ele tem os valores, vocês podem perguntar para eles. O que muitos podem pensar aqui é em não fazermos alterações, porque assim economizamos, né, o dinheiro. E ok, eu entendo isso, nós economizamos aqui o dinheiro. Mas essas pessoas dispostas a trabalhar, o que nós fazemos com elas? Nós descartamos elas? Nós falamos, irmão, fica um pouquinho sentado que agora não dá para você trabalhar. Entendem como não é algo tão simples, irmãos, da gente tratar? Porque precisamos fazer as alterações para que os irmãos trabalhem e Deus seja glorificado nesse trabalho. Em outros grupos também é a mesma coisa que acontece. Nós precisamos
fazer as mudanças para que atender essas necessidades dos grupos. E quando nós não temos o aumento de entradas financeiras proporcional ao aumento de pessoas na igreja, nós acabamos com problemas, porque é impossível a gente atender a todo mundo. Então nós precisamos de pessoas dispostas a trabalhar e recursos financeiros para a gente estar administrando aqui a igreja de uma forma equilibrada. Amém? Vamos retornar ao texto, irmãos, ainda no versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Até aqui, irmãos. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Aqui, quando nós lemos, irmãos, nós não vemos a murmuração como algo tão negativo assim, né? Mas essas murmurações podiam causar grande estrago na igreja. E eu sempre escutei aqui uma frase do pastor Rodolfo, que diz o seguinte: igreja pequena, problemas de igreja pequena. Igreja grande, problemas de igreja grande. Lembrando que a igreja de Atos aqui, irmãos, tinha 8.000 pessoas. Então, o estrago ia ser muito grande aqui nas pessoas. E aqui nós entramos na segunda lição, irmãos, da nossa mensagem, que é: não devemos murmurar. Mas o que é murmuração? Os irmãos já se perguntaram sobre o que é murmuração? Originalmente, irmãos, essa palavra remetia a sons suaves e contínuos, como o som de muitas pessoas falando baixinho, ou o ruído de água corrente. E a murmuração não é algo anunciado para todos, é algo velado, é algo mais escondido. Um vai passando para o outro, um vai falando para o outro. É como se fosse aqui, irmãos, o telefone sem fio. Eu acho que quem tem mais de 30 anos aqui sabe do que eu estou falando, né? Já brincou do telefone sem fio aí. E aqui vamos ver alguns exemplos, irmãos, bíblicos sobre a murmuração. Abram, por gentileza, em Êxodo 17, versículos 2 e 3. Amém? Êxodo 17, 2 e 3. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Agora vamos ler, irmãos, Judas 1,16. No Novo Testamento, irmãos. Amém? Judas 1,16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. As Escrituras, irmãos, condenam claramente a murmuração. Isso significa que jamais, irmãos, devemos ter esse comportamento no nosso dia a dia. Os helenistas aqui, eles precisavam falar de uma forma clara e direta aos apóstolos. O grupo de diáconos, ele iria ser formado de qualquer maneira, irmãos, porque era necessário para a igreja o grupo. Irmãos, nós aqui temos um ponto de atenção que a gente precisa sempre, irmão, tratar os problemas da igreja com maturidade. Devemos conversar e chegar a uma solução e não ficar murmurando. Amém? Vamos retornar ao texto, irmãos, ainda
no versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Até aqui, irmãos. Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias. Aqui, irmãos, dois grupos, helenistas e hebreus, eles eram recém-convertidos ao cristianismo. E eles viviam junto, e tudo era administrado de uma forma coerente entre eles. As distribuições não eram feitas de forma igualitária, como muitos pensam. Igualitária como? Por exemplo, irmãos, tinham 10 recursos para serem distribuídos para 5 famílias. Era distribuído 2, né, se fosse de uma forma igual. Mas não era feito dessa forma, tá, irmãos? Para falar aqui de uma forma mais clara aos irmãos, não era o socialismo, porque o socialismo que prega dessa maneira, a distribuição ser igual para todo mundo. E o socialismo também exige que os valores devem ser enviados para o Estado e o Estado que administra para quem será enviada essa ajuda. Mas por que eu estou falando socialismo aqui, irmãos? Porque algumas pessoas, erroneamente, atribuem essa prática ao cristianismo. Mas Jesus nunca ensinou isso aqui. A igreja, irmãos, como que ela administra, então? Ela administra sem interferência do Estado. A distribuição da igreja deve ser feita de acordo com a necessidade que as pessoas têm. Precisamos atentar, irmãos, também, para não esquecermos de alguns, como aconteceu aqui com as viúvas. E também não devemos administrar o reino de Deus com nossas paixões, com nossas vontades. Caso isso aconteça, nós acabamos ajudando mais a uns do que a outros. E aqui nós chegamos na terceira lição, irmãos, a nossa mensagem, que é a assistência aos santos. Quem são os santos, irmãos? Nós, pessoas salvas por Cristo, separados por Deus. Primeiro ponto, irmãos, da lição, assistência financeira. Vamos ler, irmãos, 1 João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Primeira João 3. Amém? Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Às vezes, irmãos, nós passamos por necessidades na nossa vida, passamos por problemas no nosso dia a dia e precisamos de uma ajuda às vezes. E a igreja pode ser essa ajuda aos irmãos, como diz em Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tiveres oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Mas devemos atentar aqui, irmãos, que a ajuda não pode ser pesada à igreja, como aconteceu na igreja de Tessalônica. Havia irmãos lá que eles pararam de trabalhar simplesmente porque eles achavam que Jesus ia voltar logo. Vamos ler lá, irmãos, 2 Tessalonicenses 3, versículos de 10 a 12. Amém? 2 Tessalonicenses 3, 10 a 12. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo,
que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Irmãos, a vida de Paulo não era fácil, né? O pessoal não trabalhar ficava se intrometendo na vida das pessoas aqui. E aqui Paulo, irmãos, é muito claro. Não quer trabalhar, também não coma. Nós, irmãos, ajudamos pontualmente para auxiliar os irmãos que precisam. Amém? Segundo ponto da lição, irmãos, assistência emocional. Vamos ler, por gentileza, Colossenses 3:16. Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Nós também podemos ajudar, irmãos, com conselhos, com conversas, mas devemos sempre conversar com irmãos com maturidade bíblica, irmãos que são sábios também. Paulo fala em 1 Coríntios 6 que precisa ter irmãos sábios para julgar as coisas na igreja. Pessoas imaturas no Evangelho podem dar conselhos errados e gerar muitos problemas que são desnecessários. O conselho sempre deve ser bíblico e não dos nossos corações. Amém? Terceiro ponto, irmãos, da lição, terceiro e último ponto. Assistência aos não santos. Devemos ajudar, irmãos, pessoas que não são convertidas a Jesus? Sim, devemos ajudar. Como acabamos de ver aqui em Gálatas, façamos o bem a todos. Mas os critérios são os mesmos anteriores, irmãos. Nós damos toda assistência à pessoa. Se após a ajuda nós percebemos que a pessoa não quer mudar, ela prefere ficar vivendo somente de ajuda, nós não temos mais compromisso com essa pessoa. Não podemos, irmãos, isso aqui é muito importante, não podemos confundir a igreja com assistencialismo, com ONG de ajuda. Então nós sempre precisamos seguir os critérios bíblicos, porque assim a gente não deixa pessoas se aproveitarem da igreja. Amém? Vamos retornar ao texto, irmãos. Atos 6. Vamos ler os versículos 2 e 4. O 3 nós retornamos depois. Amém? Versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, aqui no versículo 2, nós temos uma denúncia apostólica. Os apóstolos, eles estão sendo cobrados aqui de tarefas que o Senhor Jesus não chamou eles para fazerem. A membresia aqui está imputando a eles falhas de liderança e erros na administração dos materiais. São pontos, irmãos, que eles não deveriam fazer, mas somente supervisionar. E essa sobrecarga de tarefas, irmãos, não é algo saudável. Um estudo que foi feito, irmãos, em alguns países, mostra que de 2018 para cá, houve o maior índice de pastores tirando a própria vida, por causa dessa sobrecarga que eles tinham. E todos eles apresentavam 2 sintomas principais, irmãos: tristeza e perda de individualidade como pessoa. Ou seja, eles deixaram de ser uma pessoa com gostos próprios, com desejos próprios, com vontades próprias. Tudo que eles faziam era para servir a igreja. Eles deixaram de lado tudo o que eles gostavam como pessoa, de ir ao cinema, jogar bola, jogar videogame. Por causa dessas tarefas que eles tinham a mais para fazer, que a igreja imputava a eles.
Então eles passaram a trabalhar tanto para Deus que eles já não tinham tempo para Deus mais. Eles não adoravam mais de uma forma correta, se transformaram somente em profissionais do púlpito. O debruçar que eles tinham nas Escrituras não era mais para aprender de Deus, se encher de Deus. Eles somente faziam para cumprir mais um culto que eles tinham. E isso, irmãos, com certeza prejudica a oração e o ministério da palavra que eles foram chamados. Vamos ler 1 Timóteo 4, do 12 ao 16. Bem, 1 Timóteo 4, 12 a 16. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Paulo aqui, irmãos, ele dá instruções a Timóteo, que estava pastoreando Éfeso. E vejam que no versículo 13, Paulo diz: aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. São pontos específicos que o pastor foi chamado para fazer. E para nós não darmos sobrecarga ao pastor, devemos olhar alguns pontos, irmãos. E aqui nós entramos na quarta lição da mensagem. Devemos dar condições favoráveis aos pastores. Primeiro ponto, irmãos, da lição: devemos ser submissos. Vamos ler Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então eles são, irmãos, nossos guias espirituais, nós devemos confiar nos nossos pastores. Eles também devem cuidar e prestar contas a Deus sobre nossa vida. E para eles se alegrarem com o pastoreio, nós devemos ser boas ovelhas, submissas a eles. Segundo ponto, irmãos, descanso pastoral. Irmãos, por incrível que pareça, os pastores ainda eles são humanos. Eles não são androides e não são máquinas. Eles precisam de um descanso adequado, irmãos, para o corpo, para a mente e também para ficar com a família dele. Quando o pastor está de férias ou de folga, o famoso "é rapidinho, pastor", é só uma dúvida. Isso aí, irmãos, tira muito tempo do descanso dele. E eventos também que não são eclesiásticos, não são oficiais da igreja, muitas das vezes acabam se tornando trabalho para eles, porque sempre vão pedir, irmãos, para eles orarem, para tirar uma dúvida, para dar uma palavra. Irmãos, aqui para deixar mais claro, trazer para nós isso, imagine quando vocês estão de folga na sua empresa, ou fora do horário de trabalho, ou vocês estão de férias. E a empresa liga para vocês, fala: "Ó, você tem que vir almoçar ou jantar com a gente aqui." Vocês iriam, irmãos? Sejam sinceros no coração de vocês, vocês iriam? Se a empresa te ligasse?
Entendem como não é algo normativo de se acontecer? Nós, irmãos, precisamos ter misericórdia dos nossos pastores. Eles precisam descansar também. Então nós devemos, irmãos, respeitar a folga dos pastores. Amém? Amém. Terceiro ponto, irmãos, amadurecimento espiritual. Hebreus 5:12, por gentileza. Hebreus 5:12. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornasse como necessitados de leite e não de alimento sólido. Os hebreus aqui, irmãos, eles não estavam progredindo no conhecimento de Deus. E toda vez eles precisavam ser lembrados de coisas básicas do Evangelho que Paulo já tinha passado para eles. E Deus, irmãos, espera que nós busquemos conhecer e crescer no conhecimento dele. E como nós conseguimos isso? Lendo a Bíblia, irmãos. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Devemos crer, irmãos, que ela fala ao nosso coração quando a gente abre, lê e estuda ela. Nós, irmãos, devemos buscar amadurecimento espiritual para não depender 100% dos pastores. Quarta lição, irmão, e última, boa condição financeira. Abram, por gentileza, em 1 Timóteo 5, 17 e 18. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Os pastores, irmãos, que se afadigam em ensinar e a pregar, eles são dignos de terem um bom salário, como nós lemos aqui, dobrados honorários. A ideia aqui de não amordaçar o boi é que os bois, quando eles trabalhavam no moinho, o trigo que caía no chão, eles comiam desse trigo também. A ideia aqui é que o pastor também trabalha para a igreja. Então, por que ele não deve receber por isso? Também, como lemos aqui, irmãos, o trabalhador é digno do seu salário. Não é pecado e nem injusto eles terem condições de comprar o que eles desejam, o que alegra o coração deles. Dar boas condições financeiras para os nossos pastores é algo essencial, irmãos. E aqui para relembrarmos, irmão, que acabamos de ver aqui nesses pontos, que é algo muito importante para a nossa igreja. Devemos ser submissos aos pastores. Os pastores devem ter um bom descanso. Devemos amadurecer espiritualmente. E os pastores merecem um bom salário. Amém? Vamos retornar ao texto? Agora nós vamos ler os versículos 3, 5 e 6. Versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando, lhes impuseram as mãos. E aqui, irmãos, entramos na quinta lição
da nossa mensagem: o serviço à igreja. Primeiro ponto, irmãos, as qualidades de um cristão. As qualidades descritas aqui no versículo 3 não são exclusivas dos diáconos, porque são qualidades de cristãos exemplares. São qualidades, irmãos, que nos marcam, nos diferenciam. São qualidades que mostram Cristo em nós. Vamos passar aqui, irmãos, por cada uma delas. Boa reputação. Devemos ser bons pagadores. Não devemos fazer negócios duvidosos. Devemos fazer negócios justos. Devemos ser pessoas agradáveis. Nossas palavras precisam ser temperadas com sal, como diz lá em Colossenses 4:6. Cheios do Espírito. Em Atos 4, irmão, quando eles recebem o Espírito Santo, eles ficam cheios do Espírito Santo, eles começaram a anunciar a palavra de Deus sem medo, com firmeza no que eles criam. Então, ficar cheio do Espírito Santo é ter a comunhão diária com a leitura bíblica, com oração e com jejum. Sabedoria. Em Provérbio 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Honrar e respeitar a Deus é fundamental para ter uma vida sábia e bem direcionada. Encarregados dos serviços. Devemos servir e não ser servidos. Em Mateus 20:28 diz: o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. A disposição de Jesus aqui, irmãos, em servir, o que ele nos ensina com isso? É estar aptos a ajudar quando é necessário algum irmão, amar o próximo como ele amou, ter paciência para ensinar, ter compaixão e misericórdia. Segundo ponto aqui, irmãos, da lição: aprovação pastoral. No versículo 6 de Atos, a igreja apresentou para os apóstolos os homens escolhidos para o diaconato. Os apóstolos, eles precisavam aprovar para que eles fizessem esse serviço. Por isso que eles oraram, irmãos. E hoje, com os pastores é da mesma forma. Os pastores precisam aprovar as pessoas para determinados serviços na igreja. Mas por que eles precisam aprovar, irmãos? Porque os pastores, eles conhecem as suas ovelhas. Eles acompanham de perto essa pessoa. Sabem pontos que precisam melhorar, pontos que talvez desabonem para algum serviço dentro da igreja. Amém? Amém. Vamos voltar no texto de Atos. Último versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Irmãos, quando servimos verdadeiramente ao reino de Deus, a palavra de Deus atinge pessoas de fora, pessoas que nós jamais imaginaríamos que chegaria a palavra de Deus. O versículo aqui diz que os sacerdotes eles estavam se convertendo. Irmãos, os sacerdotes, eles prendiam, eles matavam as pessoas que falavam de Jesus naquela época. E agora eles estavam se rendendo a Jesus. Graças a Deus, né? Só Jesus. E aqui nós entramos na sexta e última lição, irmãos. A graça de Deus nos leva a trabalhar. 1 Coríntios 15:10. Amém? 1 Coríntios 15:10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia
Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus, irmãos, nos torna vivos para o Evangelho. Leva a nos movermos, a trabalharmos para o nosso Senhor Jesus. E ainda aí nesse capítulo, irmãos, vamos ler o versículo 58. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Paulo diz irmãos, ele não diz apóstolos, pastores, diáconos, sede firmes, inabaláveis. Irmãos, toda a igreja, ela deve ser abundante na obra do Senhor. Amém? Amém? E aqui eu encerro minha pregação, irmãos. Deus abençoe vocês. Uma ótima noite.